Quando você tem estruturas mentais mais complicadas, mais severas, que são as estruturas psicóticas, que você pode desenvolver uma psicopatia, uma sociopatia ou uma psicose, né, um comportamento psicopático, que é diferente de comportamento psicopático de comportamento psicótico. Tá? Aí, sim, você pode fazer determinadas ações na sua vida. No caso aí desse rapaz especificamente, eu não conheço, a gente está falando aqui tudo sobre hipótese. Eu não creio, se você me permite aqui falar, eu não creio que ele, abertamente, ele tenha participado do crime. Não estou aqui defendendo nem condenando, até porque se eu fosse gostar de direito, eu ia ter estudado direito, se eu fosse ser juiz, né? Mas o que acontece? É assim, é legal que a psicologia tem explicação para tudo. O rapaz, pelo que parece, é cheio de namorada, concorda? Visto na TV, claro. Enfim, uma mais bonita do que a outra. Então, parece que é um cara que tem uma vida sexual ativa, adulta e feliz. Pessoas que têm vida sexual ativa, adulta e feliz não têm comportamentos psicóticos, entendeu? Porque o organismo não vai se permitir. Então, o que aconteceu lá nesse episódio, só eles verdadeiramente podem saber. Mas pela explicação psicológica, eu posso te afirmar que quem tem esse tipo de comportamento não partiria para um crime, ainda mais um crime bárbaro desse, onde houve desmembramentos e onde houve uma série de outras coisas que a gente nem sabe o que é. Agora, eu gostaria que você explicasse também para a gente o que é a psicopatia, porque essa ausência de culpa. Porque a gente vê muita gente que comete erros, comete crimes e se arrepende. E outros não. Outros não se arrependem, muito pelo contrário, acreditam, me parece, que numa verdade, e essa verdade se torna realidade. Exato, porque assim, você tem dois tipos de surtos. Você tem o surto neurótico e o surto psicótico. O surto neurótico, o que acontece? Você faz alguma coisa, eu pego e, sei lá, te arremesso esse copo, faço alguma coisa assim, e você se arrepende, nossa, você tem a consciência, eu fiz isso, né? Por que eu fui fazer? E você há o arrependimento, e você realmente você procura um tratamento, acabou, e é reversível. Quando a gente fala em psicose, em psicopatia, não há reversão. O que seria a psicose? O psicótico. O psicótico também é todo comportamento anormal que foge do controle do ser humano, onde a fantasia e o delírio são presentes. Né? Então, o que é o delírio? O delírio é uma ideia ilógica, uma ideia irreal que precisa ser corrigido pelo pensamento lógico. Isso é uma ideia delirante. O cara está delirando, o nome mesmo já fala. Né? Só que o psicótico, ele tem uma... a psicose seria que os leigos chamam de loucura. Tá? O termo loucura não existe. Então é psicose, ou psicopatia ou psicose. E aí o que acontece? Então, o psicótico, quando comete um crime, ele fala, nossa, eu dei um tiro aqui no copo. Ele dá um tiro no copo. Ele está sabendo o que ele está fazendo. Isso é grosso modo, para não entrar muito na teoria, que é uma coisa meio chata para ficar se explicando. Então, ele se arrepende, mas volta a fazer também. Vai fazer sempre. É um pouco mais controlado, dá para controlar assim com medicação pesada e muita terapia. A psicopatia já não dá. Tá? Ela é a crença total e absoluta do sujeito, ele vive em estado permanente de delírio e de alucinação, lembrando que a alucinação é percepção sem objeto, né? Então, alucinação visual, alucinação auditiva. Nossa, você escuta uma vozinha no seu ouvido, você tem que ir lá e fazer isso. E o cara escuta mesmo, ele vai lá e faz isso. Não há arrependimento, há desprendimento total de todos os sentimentos que o ser humano possa eventualmente ter. Tá? Ele age pela frieza. O olhar de um psicótico... O psicopata. Desculpa, o olhar de um psicopata, Patrícia, ele ultrapassa. Então, eu estou te olhando, era como se eu tivesse um terceiro olho aqui atrás aqui da sua nuca, e eu consigo te ver de fora a fora, eu te atravesso, tá? Pelo meu olhar. É um olhar muito penetrante. Né? Agora, são doenças psiquiátricas diferentes de doenças psicológicas. A psicopatia é uma doença orgânica, né? que foi estabelecida provavelmente entre os 0 anos e os 2 anos de idade, e devido a algum trauma muito forte que essa criança teve na vida dela, e vai se desenvolver aí no futuro. Pode ficar permanecida durante anos, como pode nunca evoluir, ou pode evoluir. A diferença é que os surtos psicóticos são surtos
ligados à agressividade, à ação. A pessoa parte para o... Num surto neurótico, o que acontece? Por exemplo, você, Patrícia, namora o Joãozinho. Aí o Joãozinho, você termina com ele, o que ele faz? Ele senta no canto, ele vai para o chão e chora. Poxa, mas essa é a atitude normal esperada, que ele chore e que fique num canto, ou que ligue para algum amigo para desabafar, e não ficar te importunando. Essa é a atitude normal. Se ele é um cara psicótico, ele pode te matar, porque o psicótico, o psicopata, eles não têm limite à frustração, eles não sabem aceitar um não. São pessoas extremamente amáveis, extremamente convivíveis. Eles sabem disfarçar muito bem, muito bem. Então, assim, agora, é doença séria e não existe cura, não existe volta. Você entende? É um erro você falar, se alguém falar isso é mentira, ou não sabe o que está dizendo. Agora, muitos psicopatas assumem o que fazem também, né? E com frieza. Exatamente. Agora, tem aquelas pessoas... Depende do grau da Então, isso que eu ia te perguntar. Do grau, existem níveis diferentes de psicopatia? Existe, leves, severos, leves, moderados e severos. Do mesmo jeito, olha que interessante isso, do mesmo jeito que existe, vou usar um termo comum aqui, um termo popular, existe, que a gente fala em psicologia e psiquiatria, existe o louco bom e o louco mau. Porque o cara é psicótico, ele é psicopata, geralmente aí no caso do psicótico, o psicopata é mais difícil. Mas o louco bom, ele sabe que ele pode fazer aquilo, mas ele não vai fazer. Ele é capaz de feri-lo a ele mesmo, né? Não ao outro. O psicopata não, tem o prazer. Existe uma outra questão também, aí tem toda uma questão sexual, isso que eu falei. Porque no caso do goleiro, sabe essas afirmações que a moça foi esquartejada, foi isso, foi aquilo? Tudo bem, pode ser que tenha sido. Mas eu posso quase te afirmar aqui, sem condená-lo e sem defendê-lo, é muito, muito, muito pouco provável que ele tenha feito isso, ele tenha feito a ação em si. Por quê? Porque o tipo de personalidade dele não é condizente com isso. Porque geralmente, pessoas psicopatas, pessoas psicóticas ou sociopata que também da mesma maneira, que não gosta de gente, né? Como a gente chama o distúrbio de personalidade antissocial, que seria o sociopata, né? Eles têm problemas sexuais sérios, de uma ordem sexual muito grande. Então, são pessoas que vivem com uma frustração, não sabem receber um não têm uma condição sexual como deveria. Então, o que acontece? Parte para o sadismo, para a perversão, e aí a atividade sexual normal, que é esperada, ela é substituída pelo ato de matar, tá? O ato de você trucidar uma pessoa, como parece que aconteceu aí com a modelo. Não importa se a modelo era boa, se a modelo era má, se ela fazia isso, se ela fazia aquilo, né? O que acontece? O que importa é que parece que houve um crime aí brutal. E assim, e te digo mais, quem fez isso, não sei quem fez, mas quem fez isso não é inexperiente no ramo. Tá? Quer dizer, o perfil de uma pessoa que age dessa forma, que mata friamente dessa maneira, é o perfil de um psicopata? Não tenha dúvida. Aqui no Brasil não tem, mas nos Estados Unidos hoje você tem divisões criminais específicas onde todos os policiais, inclusive, fazem testes, andam armados, aquela coisa toda, mas a sua formação é psicologia. Né? Então todos são psicólogos e só fazem esse tipo de coisa, traçam perfis. Né? Então o que acontece? Vai traçar o perfil do cara para levantar. Você tem testes psicológicos hoje que teste psicológico você não engana, você não ludibria, não tem como, porque ele é projetivo, ele sai da mente e vai para o papel. Não adianta, mas eu acho que eu quero colocar aqui, mas eu vou colocar aqui a resposta. Não adianta, ele te pega do mesmo jeito, entende? Então você tem testes específicos que podem mostrar isso. E o que acontece com um criminoso psicopata? Ele não tem cura, não tem salvação, não é uma doença que tem a salvação. Quer dizer, se ele ficar 10 anos preso e voltar para a sociedade, ele vai cometer o mesmo crime. Vai agir igual. Teria que ter prisão perpétua, pelo menos, né? No mínimo, para um cara desse. Porque não é um crime, assim, eu acho que, por mais que... É o que falei, nós não somos advogados nem juízes, mas pela minha experiência em psicologia que eu vejo, eu acho que deveria ter departamentos específicos do governo onde pudessem as leis serem mudadas e com razão. Claro, não é para o cara que assaltou um cara na esquina, que roubou R$1 ou que assaltou um supermercado. Mas crimes hediondos, principalmente partidos da psicopatia, o que ocorre? Não tem cura. Vai ser sempre recorrente, você entende? Infelizmente. E a pessoa que faz, ela não se arrepende, ela vai continuar fazendo. Agora, eu volto a insistir, um traço aí de um serial killer forte, é um traço de uma pessoa que sabia o que estava fazendo,